Olá, meus amigos e meus irmãos em Cristo. Uma ótima semana para cada um de vocês, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que nessa nova semana que hoje se inicia, caso, é claro, você esteja vendo essa meditação no primeiro dia da semana, mas independente de ser o primeiro dia ou não, que o Espírito Santo habite em seus corações e que através de vocês e também de mim, que Deus possa glorificar o nome dele aos que entrarão em contato conosco. Amém? E se alguém está chegando agora e ainda não é inscrito aqui no canal, então inscreva-se e ative o sininho de todas as notificações, porque diariamente temos postado novos vídeos que vão sim te ajudar na sua jornada cristã, ok? E meus queridos, eu gosto muito de estudar os 4 evangelhos da Palavra de Deus e eu sempre fico admirado com o modo de Jesus falar, agir e ensinar, e às vezes se torna quase cômico, se não fosse trágico, a discrepância entre as maneiras e pensamentos de Jesus com as maneiras e pensamentos dos apóstolos. Mas, meus queridos, essa gigantesca diferença entre Jesus e os apóstolos que nós vemos lá nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ela não seguiu assim para sempre, porque o próprio Jesus certa vez disse: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Mateus 10, versículos 24 e 25. E também em outro lugar, Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. João 14, versículo 12. E irmãos, depois dos fiascos cometidos pelos apóstolos antes da morte e ressurreição de Cristo, e depois dos 40 dias que Jesus esporadicamente instruiu os discípulos nas coisas que eles ainda não haviam compreendido naqueles 3 anos que passaram com ele, e depois dos 10 dias de oração no cenáculo, verdadeiramente, na esfera deles, os discípulos passaram a agir semelhantemente ao seu mestre e pelo poder do Espírito Santo, eles passaram a fazer as obras semelhantes às que Jesus fazia e até obras maiores, porque enquanto Jesus se limitou a um pequeno território, os apóstolos e os demais discípulos se espalharam por todo o mundo e levaram as boas novas não apenas aos judeus, mas todo o território conhecido daquela época foi iluminado com a luz da verdade celestial e tanto judeus como gentios presenciaram o poder da palavra de Deus e também os muitos milagres efetuados através dos apóstolos. E amigos, enquanto a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e enquanto havia temor em cada alma e os prodígios e os sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, e enquanto todos aqueles que iam crendo estavam juntos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens e distribuindo o produto entre todos, e enquanto diariamente eles perseveravam unânimes no templo e no partir do pão de casa em casa e tomando suas refeições com alegria e com singeleza de coração, sim, meus amigos, enquanto a igreja fazia isto e louvava a Deus e contava com a simpatia de todo o povo, o Senhor, dia após dia, ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos e diariamente o número dos novos conversos era gigantesco e a igreja crescia em número e em santidade. Mas, irmãos, embora hoje a igreja tenha crescido, embora estejamos em centenas de países, a verdade é que os milhares de conversos que diariamente entram na igreja são a soma dos batismos que ocorrem em todos os locais que têm presença adventista. Mas por que hoje não acontece como no passado e dezenas, centenas e milhares de almas, ao escutarem uma pregação, não aceitam imediatamente a Jesus para lotar as igrejas? Bom, muitas vezes nós
nos pegamos em conversas com outros irmãos, dizendo que o povo está com o coração endurecido, que as pessoas não querem saber de Jesus. Mas, diferente das nossas conversas e das nossas resoluções sobre o porquê as igrejas não estão hoje enchendo como antigamente, o Espírito de Profecia diz que o verdadeiro motivo disso não acontecer é outro. E diz assim o Espírito de Profecia: o Senhor não opera agora para trazer muitas pessoas para a verdade por causa dos membros da igreja que nunca foram convertidos e dos que, uma vez convertidos, voltaram atrás. Que influência teriam esses membros não consagrados sobre os novos conversos? Isso está lá na meditação Jesus, meu modelo, na página 283 da versão digital. Amigos, em Daniel, no capítulo 9, versículo 8, na oração, o profeta diz que nós, o povo de Deus, a nós pertence o ficar corados de vergonha. E meus queridos, será que diante dessa afirmação do Espírito de Profecia, vocês e eu deveríamos estar vermelhos de vergonha por saber que o motivo das nossas grandes e pequenas igrejas e também dos grupos estarem muitas vezes minguando ou mesmo estagnados há anos sem crescer é por causa da nossa falta de conversão? Veja, quando o Senhor estava passeando pelo jardim do Éden e encontrou ali Adão e Eva vestidos de folhas de figueira por terem percebido que estavam nus, e quando o Senhor interrogou a Adão sobre ter ele comido do fruto proibido, primeiramente Adão culpou a sua esposa e depois ele culpou o próprio Deus, que criou Eva, pelo motivo da sua queda. E quando Eva foi interrogada, ela culpou a serpente. Veja, amigos, nós sempre queremos culpar alguém ou alguma situação para que a culpa do nosso pecado não recaia sobre nós mesmos, mas a verdade é que o real motivo e a verdadeira culpa das igrejas estarem tão vazias como estão e o motivo de Deus não trazer milhares de pessoas hoje para a igreja é por causa da sua e da minha falta de verdadeira conversão. Irmãos, verdadeiramente nós ainda estamos vivendo na igreja militante. Contudo, a igreja triunfante ela não vai aparecer por conta de um passe de mágica ou porque Deus vai ordenar que ela se torne triunfante para que então muitas almas possam vir para Cristo. Mas a igreja vai se tornar triunfante quando homens e mulheres, semelhante àqueles 120 que estavam lá no cenáculo, verdadeiramente começarem de forma individual a lutar consigo mesmos por uma verdadeira consagração e a lutarem dia e noite com Deus em oração, dizendo como Jacó, que não deixarão o Senhor ir enquanto não forem abençoados com a dotação do seu santo e bom Espírito. Bom, amigos, verdadeiramente essa é uma obra individual. Contudo, se cada um de nós quiser hoje começar um verdadeiro reavivamento, uma verdadeira reforma em nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, não vão ser necessários anos ou décadas para essa igreja se tornar triunfante, mas se cada um de nós verdadeiramente tomasse hoje uma decisão de nos convertermos a Deus de todo o nosso coração e de buscarmos a sua face com toda a sinceridade, semelhantemente a no princípio da igreja, em poucos dias o Senhor teria um gigante exército espiritual ao redor do mundo e as igrejas e grupos que hoje estão tão vazios. Antes de terminar esse ano de 2022, os cultos nem sequer poderiam ser feitos dentro dessas igrejas, porque o número dos conversos que o Senhor enviaria seria tão grande que teríamos que fazer cultos ao ar livre. Bom, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Mas pense e medite nessas palavras. E se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, os chamando a uma verdadeira conversão, então não endureçam o coração. Então, um grande abraço a todos vocês e àqueles que diariamente
quiserem receber pela manhã uma oração em favor do batismo do Espírito Santo, entrem no grupo do WhatsApp do Retorno da Glória e o link vai estar logo aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Até mais, meus irmãos.